Bom dia, boa tarde, boa noite. O final de semana chegou, graças a Deus. Espero que você esteja bem e descansada, né? Eu tô aqui, descansei já um pouco, mas eu estou ansiosa com esse estudo de hoje, porque eu tenho certeza que vai falar no seu coração, como já falou no meu, né? Então, a gente está no penúltimo dia da nossa série sobre a Eva, e nesse estudo a gente vai falar sobre as consequências que algumas atitudes têm sobre nós, né? Então a gente vai adaptar para a nossa vida, como foi feito durante toda essa semana, tá bom? Paizinho, obrigada por essa manhã. Obrigada porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guarda. Obrigada porque apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, o Senhor se mantém fiel. Obrigada porque o Senhor é bondoso e porque apesar de todas as nossas limitações, o Senhor nos desenvolve, Pai. E isso é bom para nós, e isso é importante para a nossa vida. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia, ajuda-nos a compreendermos um pouco mais da Tua Palavra e que de fato ela entre no nosso coração de uma forma muito forte a fim de nos transformar, porque nós precisamos dessa transformação de vida. Visita cada mulher que está fazendo esse estudo e nos ajuda, Pai, a compreender o que a Tua Palavra tem para nos transformar nesse estudo. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. O texto de hoje está em Gênesis 3, de 14 a 17, e eles falam assim, ó. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se rastejando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Ela esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. É forte, né? A gente lê esses versículos, mas o que eu quero dizer em primeiro lugar é que eu creio que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E eu creio que tudo que está escrito ali está no coração de Deus. E essa é uma verdade. Às vezes é muito fácil, né, da gente acreditar quando a palavra é boa, né? Ah, é bom demais. Mas quando a palavra é dura, a palavra nos confronta, a gente pensa logo o quê? Ah, mas isso foi escrito por homens, né? Eu pelo menos tinha essa tendência, né? Até que eu entendi que a gente tem que acreditar o 100% e não acreditar nada. Eu prefiro acreditar 100%. E esse texto para mim é um dos mais fortes do início da Bíblia, né? Porque antes estava tudo um verdadeiro paraíso, né? Deus criou primeiro isso, depois aquilo, no terceiro dia tal coisa, e a gente fica, ai que linda a criação. Deus criou o homem, fez o barro, fez a mulher, tudo lindo. O impacto mais forte vem aqui, né? Então, os versículos mais pesados do início da Bíblia, esses são os primeiros, porque quando Deus apenas olha para o homem e exerce a sua justiça, a gente fica, né, todo tempo, Deus é amor, a gente acha que Deus é besta. mas muitas vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas discursam Deus como um cara bobão mesmo, tá? Que tudo tá bom, que ele perdoa tudo, que ele não se preocupa se você tá traindo o seu marido, se ele tá traindo você, se o seu namorado tá lhe botando pra baixo, lhe torturando psicologicamente. Não, sabe?
A gente acha que Deus não está preocupado com... Não, mas Deus diz, ele diz que... A própria palavra diz que ele cuida de tudo e que ele quer que cada dia mais a gente esteja alinhada com os planos que ele tem para a nossa vida. Quando eu vejo esses versículos, eu vejo o quanto ele é justo. Pensa comigo, Deus criou tudo, ele fez a criação toda, cada detalhe. Vocês já viram a infinidade de espécies que tem debaixo do mar? Os peixes, cada um. Ele pensou em cada detalhe da criação, frutos, frutas, árvores, sementes, animais, tudo. Ele deu uma ordem só e ninguém cumpriu. Ele foi literalmente deixado de lado, o Deus Todo-Poderoso, sabe? A gente, às vezes, né, que não é nada, e se alguém faz alguma coisa pra gente, a gente já fica chateada. Agora, imagina Deus, sabe? Que ele deu tudo pro homem e pra mulher, e ele foi decepcionado mesmo assim, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. Então, quando a gente erra, ele já sabe. Então, a gente não surpreende Deus. Ele não é surpreendido. Ele não é decepcionado. Por que ele não é? Porque ele já sabe. Ele sabe. Ele sabe todos os nossos passos e ele sabe tudo que já foi escrito. Já está tudo escrito. Está escrito em Salmos. Então, ele sabe tudo. Ele não é pego de surpresa nunca. Ele sabe. Claro que tem coisas que não tem como a gente questionar, mas ele sabe. Então, quando ele começa a dar ordens para o homem e para a mulher na criação e ele vê que essa ordem não foi cumprida, ele tem que aplicar justiça e disciplina. E a própria palavra diz que ele só aplica disciplina aos filhos que ele ama, né? Então, ele tem amor por nós, ele tem amor por Adão e Eva, ele fez o que fez por Adão e Eva em amor, porque ele precisava exercer a justiça dele. E é tão grande o amor de Deus que ele deu a justiça dele. Tipo assim, não vou deixar vocês impunes, né? Senão vocês vão pintar e bordar. Vocês desobedecerem vão ter que passar por isso, vão ter que pagar por isso, né? Mas o amor dele é maior. Sabe por que eu digo isso? Porque no versículo 15 diz: eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também sejam inimigas sua descendência e a descendência dela. Essa esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da sua descendência. Grave esse versículo. Aqui está a primeira promessa de Deus para nós. Deus é justo, tá? E ele disciplina todo mundo que erra. E a serpente era o próprio diabo e ele deu punição ao diabo, sim. E a serpente, aquele animal que estava possuído, né, vamos dizer assim, pelo próprio diabo, aquele animal também foi penalizado, né? E de fato até hoje a serpente, a cobra se rasteja, né? Então ele deu essa punição. Ele não só, olha só, ele não fez assim, não vou disciplinar Adão e Eva porque eles foram enganados. Eu vou só disciplinar e punir só quem foi a causadora, a serpente. Não, de jeito nenhum. Você sabia, Eva e Adão, o que vocês deveriam fazer e não fizeram, então vocês também irão. Justiça. Mas aqui no versículo 15 diz a primeira promessa, quando ele diz que assim também serão inimigas a sua descendência e a mulher. Essa esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ele está anunciando a vida de Cristo. A gente vê que Cristo vai fazer isso, né? Que ele esmaga a cabeça do próprio diabo. Ele já está dizendo que vai vir alguém, que viria alguém, o próprio Cristo, que esmagaria a cabeça do próprio diabo e que teria uma vitória sobre ele, sobre o mal. Salvaria a humanidade. O versículo 15 desse capítulo já está anunciando a chegada de Cristo lá na frente. Nossa, me dá um nó na garganta. Eva fez uma escolha que comprometeu toda a vida dela. E a gente vê isso aqui, né? Que ela vai ter sofrimento para ter filhos, né? Porque naquela época não havia dor. O jardim era perfeito. Era isento de dor, de falha, de pecado. Era perfeito. Deus fez assim.
ó, agora você vai dar dor, vai dar luz com muita dor. É tudo culpa da Eva, o sofrimento que a gente tem dando a luz. O trabalho é fruto também do nosso pecado lá, da Adão e Eva, né? Que hoje em dia a gente tem que pescar e colher os frutos, né? De tudo que a gente precisa comer. É o trabalho, né? O fruto do trabalho, né? Mas isso tudo a gente não precisaria, porque estava tudo preparado para nós. É surreal a gente acreditar nisso diante de tantas coisas que a gente vive hoje da época, mas o princípio era esse, né? E a gente ainda tem muitas coisas dadas a Deus, né? Tudo que a gente tem é dado por Ele, mas a gente se sacrifica muito também. Faz parte do processo que antes não fazia. Adão antes só precisava da ordem e dominar, mas ele preferiu desobedecer. Então, certas escolhas comprometem a vida inteira, né? Comer aquele fruto comprometeu toda a vida dele e a nossa vida também. Mas Deus trouxe alguém que quebrou essa maldição. Ele trouxe alguém para nos regenerar, para nos trazer de volta à eternidade, porque foi para isso que nós fomos criadas, tá? Para ter a eternidade, através da aceitação e a remissão dos nossos pecados. E ter Jesus como nosso Salvador. E nesse momento de disciplina, Deus anunciou uma promessa, está aqui no versículo 15, e a gente precisa entender que várias escolhas da nossa vida têm consequências para a vida toda. E não só para a nossa geração, para todas as outras gerações. Isso é muito importante a gente saber. Por isso que é tão importante saber disso de maldições hereditárias, sabe? Isso é muito forte. Então, apesar dos nossos pecados, apesar do pecado de Eva, Deus fez ela ser a dona da primeira mulher, dona de promessa, sabe? Foi a primeira mulher a pecar, mas foi a primeira mulher a ter a promessa, a saber da chegada de Cristo. Olha que ela foi a primeira mulher, e foi já ela que teve ali a honra de saber que o Messias foi anunciado, né? Então a Eva trouxe muitas lições para a nossa vida, né? A gente vai falar mais sobre isso amanhã, né? A gente vai falar sobre o perdão também, que ele muda a identidade. Tô falando muito o nome Eva, mas amanhã eu vou explicar melhor, tá? A mudança que o perdão de Deus gerou no Adão e na Eva, tá bom? Que a gente tenha sabedoria na hora de fazer escolhas e que Deus nos abençoe de uma forma enorme e nos envolva com o seu amor e com a sua graça, tá bom? Fica com Deus. Um beijo.